pai haviam cavado, na época de seu pai Abraão, os filisteus os haviam entulhados e cobertos de terra. Então Abimeleque pediu a Isaque: é melhor que deixes esta terra, pois te tornastes mais poderoso do que nós. Versículo 28. A partir do 26, por favor. Naquela época veio Abimeleque de Gerar ter com Isaque, trouxe consigo Alzate, seu amigo pessoal, e ficou o comandante do seu exército. Diante do que Isaque lhes questionou: por que vindes a mim, já que me odiais e me expulsastes do nosso meio? Ao que eles responderam: vimos com clareza que o Senhor está contigo. Por isso combinamos, façamos um juramento entre nós. Queremos estabelecer um acordo contigo. Tu não nos farás mal, assim como em nada te fazemos mal. Ao contrário, sempre te tratamos bem e te despedimos em paz. Agora sabemos que verdadeiramente o Senhor tem te abençoado. Amém? Glória a Deus por isso. Irmãos, na atualidade, falar sobre prosperidade parece até que nós estamos falando sobre um pecado. É pecado ser próspero. Na atualidade, ou após a famosa teologia da prosperidade, que foi pregado em várias igrejas, principalmente neopentecostais, alguns estudiosos, alguns teólogos, ou alguns pastores até, não gostam de tocar neste tema no meio da igreja, porque talvez nós estaremos levantando questões de fé das quais a próprio ministério não aceita. Mas a prosperidade é bíblica. O problema é a visão sobre a prosperidade. Tem gente que acha que ter prosperidade é somente você abrir o aplicativo do seu banco, seja ele qual for, e ali está vários zeros, né, depois do 1, do 9 ou do que seja, ao ponto de você falar que pronto, eu posso descansar, estou bem. Agora o fruto do meu trabalho veio para me trazer gozo, paz. Agora eu quero trazer para os irmãos que não adianta de nada os bens materiais se Deus não estiver contigo. Não adianta de nada a sua conta estar recheada se você não tiver a presença do Senhor. Porque prosperidade não é riqueza, prosperidade é ter a presença de Deus. Amém? E para isso Deus está nos mostrando a vida de Isaque. A vida de Isaque tem como seu tema, ou sua herança, a promessa de Deus sobre seu pai Abraão. Às vezes, ou talvez Isaque poderia ter se questionado sobre a sua vida, o que ele, como filho, deveria fazer para dar continuidade a esta herança que recebeu por pacto de Deus sobre Abraão, da qual faria, da descendência, da semente de Abraão, uma grande nação. Existia uma promessa sobre Abraão, da qual foi cumprida. Agora, como continuar, dar continuidade a esta promessa em nossas vidas nos dias de hoje? Porque a promessa de Deus sobre Abraão é que a partir dele, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Sua família é abençoada por causa de Deus. Sua família é próspera por causa de Deus. Sua família tem saúde por causa de Deus. Sua família tem sustento e suprimento por causa de Deus. Amém? Isaque, ele cresce como filho da promessa, e como seu próprio nome já diz, ele vem trazendo alegria para a sua casa. Seu pai e sua mãe têm como ali agora, debaixo de tantos anos de espera, debaixo de tantos anos de humilhação, principalmente da parte de Sara, a qual ela também passa ali por Agar, um dos seus erros, né? Colocar Agar no seio da sua família, no lugar mais íntimo da sua família, e ali ela passa a ter humilhações até que Deus cumpre a sua promessa. A primeira lição que eu encontro em Isaque neste período, pós pai, pós a sua mãe,
ele já tinha enterrado os seus. Esta promessa agora vem de obediência, persistência e caráter. Isso são no mínimo os três que nós podemos tirar daqui hoje para nos ensinar a ser próximos diante de Deus. É o mínimo, porque existem muito mais lições aqui que eu não vou ter muito tempo. Só nessa introdução já gastei 7 minutos. Então, me aguenta só um pouquinho, em nome do Senhor Jesus. Obediência. A questão de obediência com Isaac foi uma só. Aquela terra, Gerar, ela estava passando por um momento de seca. Não tinha para onde fugir. Faltava ali o pão, faltava ali o trigo, faltava ali a água, faltava ali tudo. Não tinha suprimentos naquele lugar. Tanto que os filisteus também não tinham como se sustentar. A seca era tamanha que o povo daquele lugar começou a enxergar Isaac na sua multiplicação dos seus bens como alguém sobrenatural, alguém poderoso demais. Então lá, vamos fazer agora uma pequena alusão. Você é um rei de um povo, você tem os seus deuses e começa a introduzir sobre o seu povo a religiosidade sobre esses deuses, com D minúsculo, para deixar bem claro, porque o único Deus maiúsculo é o nosso, em nome do Senhor Jesus. Ele começa a introduzir que o seu Deus, Baal, era um Deus da fertilidade, era o Deus da colheita, era o Deus da chuva, mas naquele momento aquele Deus não estava fazendo nada. Naquele momento, aquele Deus não estava introduzindo prosperidade nenhuma para aquele povo. Mas Isaac ouve a voz do Senhor dizendo para ele: não saia desta terra. Isso é lindo, irmão, porque a primeira coisa que um pai de família pensa quando as coisas não estão indo bem em algum lugar é: vou me mudar. Tem gente que saiu do Brasil e veio para Portugal para ter uma boa vida. Glória a Deus que nós estamos tendo. Mas quando ele ouve dizer que na Espanha paga mais, na Espanha vive melhor, a primeira coisa que ele pensa é o quê? Vou me mudar para a Espanha, vou me mudar para a França, vou me mudar para Luxemburgo, um dos países mais ricos do mundo, onde você tem o melhor salário do mundo, o melhor estilo de vida. A primeira coisa que nós pensamos é dar aquilo que é o melhor para a nossa família. Agora, imagina um pai de família vendo que aquela terra está seca e ouvindo a voz do Senhor: não sai daí. Irmão, imagina você desempregado ouvir da parte do Senhor: não saia desta terra. Imagina você não tendo nada no seu celeiro, ouvindo a voz do Senhor: não saia desta terra. Agora, Deus nunca vai lhe dar uma ordem sem que Ele não venha trazer o suprimento para cumprir essa ordem na tua vida. É a primeira chave da obediência. Primeiro, algumas pessoas querem ver para crer, tipo Tomé. Com o Senhor é diferente. Ele tem que fazer, e crendo que Deus está no negócio. A obediência é essa: mesmo que eu ainda não vi o resultado, eu vou fazer, porque Deus assim me mandou. Amém? A primeira coisa da obediência de Isaac foi: se Deus me mandou ficar nesta terra, porque eu serei próspero nesta terra, Ele iria me sustentar nesta terra, Ele iria suprir as necessidades do meu povo nesta terra, então eu tenho que fazer uma coisa: o que? Plantar, porque nada cai do céu. Não quero aqui dizer sobre alguns testemunhos, porque eu sei que existe, irmãos, mas entenda uma coisa: para cada pessoa Deus dá um testemunho, para cada pessoa Deus dá uma experiência de vida. Não tome a sua vida como testemunho de outra pessoa. Tem que acontecer da mesma forma comigo. Tem gente que diz que Deus abençoou ao ponto do ponteiro do carro subir quando estava na reserva. Amém, glória a Deus. Eu acredito que Deus possa fazer isso, mas Deus também pode trabalhar na sua vida para que você arrume um trabalho, arrume uma forma de sustento, para que você traga para a tua casa aquilo que necessita, o teu carro, o combustível. Eu creio que Deus pode soprar no botijão de gás, creio que Deus pode soprar, Deus pode todas as coisas, não há nada impossível para Deus, mas eu creio também na lei da semeadura. A única coisa que Isaac tinha eram poucas sementes,
O que ele fez? Ele foi comer? Não, porque ele entendeu que semente não se come, semente se planta. Aí vem a obediência, confiança no Senhor. Ele poderia muito bem poder ali naquele momento usar aquela semente para sustentar a sua família, mas ele observou: se Deus me mandou ficar, se Deus me mandou permanecer, eu tenho que ser obediente, confiando que Ele me trará o sustento. Então eu começo a semear, e da minha semeadura, ou da semeadura de Isaac, ele faz colher 100 vezes mais. Olha só, vou abrir um parênteses, eu prometo terminar logo. Eu estou no primeiro ponto ainda, misericórdia, Senhor. Observa uma coisa. Você já ouviu falar que alguma plantação cresceu sem água? A não ser o cacto no deserto. Mas você já ouviu falar que alguma plantação de trigo cresceu sem água? Precisa de bastante água. Mas olha como é que Deus faz. Deus trabalha com aquilo que foi entregue antes, da qual muitas das vezes não damos valor no percurso, no processo, para te mostrar no agora como usar para colher 100 vezes mais. Abraão cavou poços naquele lugar, poços que outras pessoas diriam impossível ter água aqui, mas Deus mostrou que quando ele está no negócio, a água não é só água barrenta, é água de correntes. Isso significa que é águas puras, cristalinas, águas boas para beber. Daquilo que Deus entregou ao seu pai Abraão, Isaac está usando hoje como reserva para a plantação que vai colher amanhã. Não sei se alguém pegou aqui, mas das orações que alguém fez para você lá atrás, pedindo a Deus misericórdia, compaixão, Deus cubra esse menino, cubra essa mulher, cubra esse homem, para que ele possa enxergar a tua mão direita sobre ele, para que ele possa enxergar a sua glória, para que ele possa sentir a tua presença. Então Deus usa aquela oração de lá de trás para mostrar a você hoje o que ele fez na tua vida até agora, para que você comece a colocar a mão na seara, para você começar a semear, começar a colheita, porque lá na frente ele vai te mostrar que tudo que ele vem entregando pelo caminho não é à toa para você, não é à toa para a sua família, mas é para te levar a enxergar a grandeza do Deus que está sobre a tua vida. A primeira coisa é a obediência. Isaac obedeceu e colheu. Agora presta atenção, irmãos, em nome do Senhor Jesus, eu preciso terminar, eu estou entrando no segundo ponto. Quando obedecemos a Deus, isso eu estou falando antes de Deus entregar a lei a Moisés. Em Êxodo capítulo 20 ele vai dizer que aquele que obedecer será abençoado, onde colocar a planta dos pés será abençoado. Eu estou falando antes disso. Significa que obediência é questão de fé, não é questão de ordenança, não é questão de mandamento. A obediência é questão de fé, é questão de você entender que existe um Deus, oh Deus, existe Jesus Cristo, existe o seu poder, existe a sua glória, e você viver debaixo desta lei dele sobre a tua vida, que é a fé. Amém? Eu quero que você entenda que por fé Isaac obedeceu, plantou e colheu 100 vezes mais, a ponto de ser o homem mais rico e mais poderoso daquele lugar, mais rico e mais poderoso do que até o próprio rei de Gerar, Abimeleque. Neste momento entra uma coisinha no coração do homem que tem muita gente, mas aqui na 10ª taxa não tem em nome do Senhor Jesus Cristo. Aquilo que Tiago vai escrever no seu capítulo 4 como inveja. Entenda uma coisa: quando Deus coloca a mão na cabeça de alguém e fala assim, que obedeça, e essa pessoa não obedeceu, ele começa a prosperar, começa a crescer, começa a avançar no meio. Muitas vezes, irmãos, obrigado, meu irmão, às vezes o cara não é nem tão rico, mas conquistou uma coisinha mais só, as pessoas acham, já começam a olhar diferente, porque Deus está começando a abrir as portas. A inveja é um mal que corrompe o coração do homem, mas nem por isso eu tenho que perder a minha essência divina, a essência de Deus que está em mim, para me dobrar a ser igual ao que está lá.
ou quem está invejando. Nós precisamos entender que, mesmo debaixo de invejas, Isaac continuou tendo o caráter de Cristo. Como? Simples. Abimeleque vai até Isaac e diz para ele: olha, não podemos mais ter você aqui. Você se tornou poderoso, sai da minha terra. E para expulsar ele da terra, ele começou a entulhar os poços já existentes. E de acordo com que Isaac ia caminhando e abrindo outros poços, ele entulhava, até que Isaac estivesse muito distante de Gerar. Porque assim, invejoso é isso. Invejoso, ele não pode ver a luz do Senhor brilhar mais em você. Invejoso, ele não pode ver os dons do Senhor serem ministrados mais em você. Às vezes você começa a pregar na igreja, você começa todo atanhado, né? Fala pouco, aí Deus começa a derramar dons, porque esse é o teu chamado, essa é a tua vocação diante de Deus, e você começa a obedecer a Ele estudando a palavra, se aprofundando em cursos, buscando da parte do Espírito Santo a unção necessária para levar até a igreja o alimento que o Espírito Santo tem separado. Mas aí a pessoa olha para você e fala assim: quem é este que pensa que ele está no altar falando alguma coisa? Quem ele acha que é para estar me disciplinando, para estar me confrontando com essa palavra? Entendam uma coisa, meus irmãos: se Deus separou uma pessoa para estar aqui no altar para pregar, seja ele o pastor, seja ele o presbítero, diácono, obreiro, ou até mesmo a irmãzinha do coque que senta lá, mas Deus deu a oportunidade para pregar e trouxe uma palavra diretamente do trono de Deus e que confrontou o teu coração. Não é ela que está falando, é o Espírito Santo que está falando em você, dizendo: está na hora de conserto, está na hora de crescimento, está na hora para avançar para uma etapa ainda maior comigo. O grande problema é que nós observamos os nossos irmãos avançar, e vendo os nossos irmãos avançar, nós não pegamos nas mãos e caminhamos juntos. Nós preferimos largar as mãos, ficar para trás e criticar e apontar. Deus está dizendo essa noite: nós precisamos caminhar juntos. Aleluia, glória a Deus. Enquanto o povo ficava em Gerar apontando o dedo, dizendo: nós derrotamos ele, não haverá mais plantação, não haverá mais colheita, Deus dizia para Isaac: cava o poço, eu vou mandar água para você plantar. Eles empurravam, Isaac caminhava mais um pouco e Deus dizia: cava o poço, porque eu vou mandar água para você plantar. Até o ponto em que eles olharam e disseram: pronto, agora a luz deles não vão mais irradiar sobre nós, agora quem vai virar aqui é o rei, aqui é a Abimeleque. Mas entenda uma coisa: quando Deus quer te fazer prosperar, independente de onde você esteja, a luz do Senhor brilhará em você. Se você obedeceu, se você persistiu, e se você teve o caráter de Cristo em você, a luz do Senhor brilhará em você. E como nosso Senhor Jesus vai nos ensinar, não tem como esconder uma cidade iluminada. Se ela está iluminada, meu irmão, de longe você já viu o brilho dela. Não tem como esconder uma lamparina. Você acender a lamparina e colocar debaixo da mesa, não tem como. Ela vai brilhar mesmo debaixo da mesa, a luz dela vai aparecer. A prosperidade do Senhor não é o tanto do que você conquista, mas é o tanto do Senhor que você mostra. A prosperidade do Senhor não é o tanto de números que tem na sua conta, mas é o caráter de Cristo em você. Porque não adianta você ter dinheiro e você não ter caráter. Não adianta você ter dinheiro e você não ter personalidade, você não ter palavra. Não adianta você ter dinheiro e você não ter mentalidade do céu em você. Porque tem gente que é assim: me perseguiu, quis me matar, agora o Senhor que mate. Mas aí vem Abimeleque, versículo 26, de longe fazer um pacto de aliança com Isaac. O mesmo pacto que ele fez com Abraão, ele está querendo fazer com Isaac agora. Por quê? Porque quando Abraão fez o pacto com Abimeleque, todos nós lembramos essa parte, Abimeleque tinha acabado de pegar Sara como uma das mulheres dos seus haréns. E diferente de que muitos estudiosos dizem aí,
que Abimeleque se deitou com Sara, aquela coisa toda. Nós repreendemos isso em nome do Senhor Jesus Cristo, porque se não está na Bíblia, não existe e nunca existiu. Abimeleque foi visitado pelo Senhor, e nessa visitação Deus mostrou para ele quem era Abraão e Sara, e Deus mostrou o poder de Deus sobre a vida de Abraão e Sara, e agora Deus está mostrando o poder dele na vida de Isaac em meio à prosperidade. Já vou terminar em nome do Senhor Jesus, estou fechando. Entenda uma coisa: com cada um Deus trabalha de uma forma. Fala com o seu irmão: meu irmão, a minha história, a minha experiência deve servir para edificar a sua fé. Não viva como eu, mas viva com o meu Deus. Sabe por quê, irmão? O que o presbítero Antônio passou na vida dele, eu não vou passar. O que eu passei na minha vida, você não vai passar. As lutas, as secas, as difamações, as calúnias, as quedas, os levantar, o cair de novo, o levantar de novo, as tristezas, as angústias. Cada um vai ter um questionamento com Deus, cada um vai ter uma oração com Deus, uma experiência com Deus. Mas o que alegra o povo de Deus é observar que no meio do povo não é só uma experiência, são vários testemunhos do que Deus tem feito no meio do seu povo. Para alguns a prosperidade vem em meio de cura, porque Deus se fez presente na cura. Para outros a prosperidade vem no meio, eu acho que eu desliguei aqui, eu estou falando alto demais. Vem no meio de colheita de alimentos dentro de casa quando você não tem nada, quando a despensa está seca, quando as crianças estão ali pedindo: Deus, por favor, que o Senhor venha ouvir a minha oração, não por mim, eu aguento, mas olha para esses pequenos. E Deus envia uma cesta básica, Deus envia um telefonema dizendo: meu irmão, eu estou aqui precisando de um diarista que o senhor quer vir. E naquele dia você levanta o sustento da sua casa. Deus toca em um irmão lá de não sei de onde, falando: Deus, por favor, fala, meu irmão, envia para fulano de tal. Porque Deus pode, mas a minha experiência deve ser somente motivo de edificar a sua fé num Deus que tudo pode. Eu imagino, irmãos, os servos de Isaac. Os servos de Isaac, eles viviam debaixo da orientação de Deus através da vida de Isaac, mas não adoravam o Deus de Isaac. Eles aprendiam a amar o Deus de Isaac, mas não tem na Bíblia dizendo que seus servos adoravam. Não tem na Bíblia o testemunho do servo de Isaac. Tem da vida de Isaac, da família de Isaac. Eu quero trazer uma atenção a você. Não pare de persistir, porque tem gente ao seu redor. Enquanto tem gente ao seu derredor, te julgando e tramando a sua queda, tem gente ao seu redor, observando a sua vida, observando a sua conduta, observando a sua fé, para que eles possam também tomar posse da fé deles. A sua forma de viver na fé vai determinar a forma de viver de outros na fé. Quando você cai, você não cai sozinho. Quando você cai, você leva muitos com você. Mas quando você caminha em fé, é uma multidão que rompe junto com você. Prova disso é Moisés. Não queria ser líder, não queria falar com o povo, não queria liderar, não queria levar o povo da libertação do Egito até a terra prometida. Mas quando ele obedeceu, se colocou na posição, ouviu a voz do Senhor, Deus o fez prosperar em todos os seus passos, em todos os nãos que Faraó dava. Deus fez Moisés prosperar e mostrar que a mão do Senhor é mais
poderosa do que qualquer outra teologia, ideologia, fantasiologia ou qualquer outra coisa que venha levantar como outro Deus desta terra. Deus está nos dizendo essa noite: enquanto você ficar com visão terrena, pouca coisa colherá, mas quando você levantar os seus olhos para o monte e enxergar que é de lá que vem o seu socorro, eu, o Senhor, estarei enviando coisas grandes para a tua casa, coisas grandes para o teu lar, coisas grandes para o teu povo. E mais ainda, não é só você que colherá, é a tua geração que aproveitará da prosperidade que Deus tem sobre a tua vida. É por isso que Abimeleque sai de Gerar, vai ter com Isaac e vai dizer: vimos com clareza que o Senhor está contigo. Isso é lindo. Isso é lindo porque a nossa vida nesta terra não é para mostrar: olha como é que o presbítero Antônio, ou o futuro pastor Antônio, ou o futuro pregador da palavra, dos Gideões, ou seja, onde Deus vai enviar, prega maravilhosamente bem. Olha como o nome do Antônio foi engrandecido. Não, não é para isso. Não é para dizer: olha como que o presbítero, o futuro pastor Tiago, agora vai ser um grande pregador, um grande líder, um grande pastor. A nossa igreja tem milhões de pessoas. Não, não é para isso. Se no final das contas, depois de obedecer, depois de persistir contra as guerras, as lutas, as perseguições, depois de mostrar o caráter de Cristo, você ainda desejar que o seu nome seja engrandecido, você ainda não entendeu que a prosperidade não está nas coisas que te rodeiam, mas está no Deus que te sustenta. Não tem como dizer que eu sou próspero se não tem Deus. Vai ser igual o homem que Deus, que Jesus Cristo conta a parábola: plantou, colheu, guardou, mas não vai usufruir da colheita do seu braço, do trabalho do seu braço. Por quê? Porque não tem Deus. Em vão é trabalhar duro, em vão é a ganância, em vão a vaidade, em vão é vã, como diz Salomão no Eclesiastes. Mas quando as pessoas olham para você e enxergam a Deus, aí elas vão dizer: agora eu vou com clareza que Deus é na tua vida, porque o impossível aconteceu. Eu pensei que você era próximo só porque você estava na minha terra. Pensei que você ia ser só uma coisa porque você estava debaixo do meu cajado, debaixo da minha liderança. Tinha medo de você. Não, Deus está dizendo: até quilômetros de distância, até oceanos dividindo, eu, quando estou com a mão estendida, eu cubro, e é o meu nome que tem que ser engrandecido. Se a tua visão é que o nome do Senhor seja exaltado, eu tenho algo importante para lhe dizer: te prepare, que a colheita vai ser de 100 vezes mais. Se a tua visão é que o reino do céu seja propagado, te prepara, que a tua colheita vai ser de 100 vezes mais. Ei, vai passar por luta, vai passar por guerra, vai passar por angústias, persista. E quando tudo vier à tona, não seja igual Tiago e João, que quiseram jogar fogo na cidade samaritana. Seja igual Cristo. Derrame amor, paz, calmaria, porque diz o Senhor: a vingança é minha, não é sua. Não queira se vingar de quem Deus quer salvar. Deixa que Deus faça isso. E receba a prosperidade da parte do Senhor, não em bens desta terra, mas da presença dEle, para que você esteja sustentado com paz, alegria, amor, bondade, benignidade em toda a sua caminhada. Eu tenho plena certeza. E assim como não tem faltado no dia de hoje, não faltará oportunidade. Amém, irmãos? Amém.